Todos nós conhecemos a esposa de Davi, Batseba, e muitos de nós lembramos de sua primeira esposa, Mical. Agora vamos conhecer sua esposa Hagite. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Muitos de nós conhecemos Davi como um homem segundo o coração de Deus, mas suas ações levantam questões. Ele cometeu adultério com Batseba, uma mulher casada, e posteriormente ordenou a morte de seu marido. Um erro contra Davi, com certeza. Além disso, ele teve múltiplas esposas, incluindo Hagite. Embora a Bíblia mencione relacionamentos poliamorosos, ela não os condena da mesma forma que condena relacionamentos pré-maritais. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. A Bíblia realmente aprova o poliamor? Será que o caso de Hagite pode nos ajudar a entender melhor essa questão? Infelizmente, a Bíblia não nos fornece muitas informações sobre Hagite, a não ser o fato de que ela foi uma das esposas do rei Davi. Mas não se preocupe, mesmo com poucas informações sobre ela, podemos explorar o tema das relações poligâmicas na Bíblia. Hagite significa festiva ou dançarina. Um detalhe curioso é que uma das outras esposas de Davi, chamada Mical, não gostou do fato de ela ter dançado para o Senhor em público, usando apenas uma vestimenta simples. Podemos imaginar que esse não foi o motivo pelo qual Davi se casou com Hagite. Talvez o nome dela tenha influenciado sua personalidade ou profissão, mas, infelizmente, não temos como ter certeza. Sabemos que Hagite provavelmente era bonita, pois seu filho é mencionado como sendo atraente. Seu filho, Adonias, vamos abordar em breve. O rei Davi, essencialmente, podia escolher entre as mulheres, pois era o rei de Israel. Se ele queria se casar com alguém, ele o fazia. Vemos essa atitude novamente com o filho do rei Davi, Salomão, que teve 1000 mulheres, incluindo esposas e concubinas. Falarei mais sobre Adonias daqui a pouco, mas há algo que você deve saber sobre ele, e sobre todos os descendentes de Davi. Todos eles queriam ser reis. E infelizmente, porque Davi escolheu se casar com várias mulheres, isso significava muita competição entre os irmãos. Os filhos de Davi fizeram todo tipo de coisa terrível uns aos outros, a Davi e ao reino de Israel. Embora isso não tenha sido culpa pessoal de Hagite, não a vemos intervindo em nenhum lugar das Escrituras, dizendo a Adonias para confiar em seu pai sobre quem deveria ser rei. Vemos Batseba intercedendo para garantir que Salomão se tornasse rei, como Davi havia prometido, mas nada sobre Hagite e as outras esposas. Podemos imaginar que o próximo herdeiro determinou muito para essas mulheres. Se seus filhos biológicos governassem Israel, isso poderia garantir segurança para o resto de suas vidas. Com isso em mente, vamos falar sobre Adonias. Para entender melhor Hagite, já que ela é mencionada em apenas 4 versículos, precisamos entender seu filho. Adonias foi o 4º filho do rei Davi. Portanto, ele não era o primeiro na fila para o trono. Normalmente, os reis passavam o trono para o filho mais velho, a menos que o rei decidisse de outra forma. Adonias não se importa com isso e age precipitadamente. Ele decide assumir o trono e até reúne 50 carros de guerra para intimidar seu caminho até a posição. Ele até consegue alguns aliados importantes. Principalmente, ele recebe a ajuda de Joabe, um dos comandantes militares de Davi, e Abiatar, o sumo sacerdote na época. Claro, nem todos na casa de Davi gostam da ideia de Adonias assumir o trono. Eles abordam o idoso rei Davi para informá-lo sobre o que ocorreu. Como mencionado anteriormente, Batseba lembra Davi de que ele prometeu o trono a Salomão. Davi se lembra de sua promessa e coroa Salomão como rei. Adonias fica sabendo disso e entra em pânico. Ele implora por sua vida. Posteriormente, Adonias tenta fazer um acordo com Salomão. Adonias pede a Salomão um favor, que lhe seja dada uma mulher como esposa, uma mulher chamada Abisag. Abisag havia mantido Davi aquecido em sua velhice, dormindo na cama de Davi para fornecer calor ao seu corpo, já que ele estava tão velho que os cobertores não o aqueciam mais. Ela não dormia com ele, mas o trabalho a tornava algo entre a enfermeira e a concubina de Davi. Salomão vê o pedido de Adonias como desrespeitoso. A Escritura não explica por que Salomão não gostou do pedido, mas ele parece ter visto isso como uma ameaça ao seu poder. Ele pode ter se lembrado de como o falecido irmão deles, Absalão, tentou derrubar Davi e dormiu com as concubinas de Davi. Talvez ele tenha achado a ideia de que Absalão faria tal pedido desrespeitosa, o que significava que ele não respeitava Salomão como rei. Salomão então jura matar Adonias e envia um homem chamado Benaia para executar a sentença. Isso pode parecer um final estranho para a história,
Mas devemos lembrar que Salomão tinha que eliminar qualquer um que tentasse tomar seu trono. Tudo isso poderia ter sido evitado, é claro, se Davi tivesse escolhido se casar com apenas uma mulher. Embora não saibamos muito sobre Hagite como pessoa, a história de seu filho e como todas as esposas e filhos de Davi se relacionavam nos ensina como a poligamia pode criar problemas. Devemos lembrar que Davi teve filhos problemáticos. Um filho abusou sua meia-irmã. Outro tentou abdicar do trono de Davi enquanto ele ainda estava no poder. E o que finalmente ascendeu ao trono, Salomão, embora conhecido por sua sabedoria, também cometeu erros graves, como permitir a idolatria em Israel e manter muitas esposas. Infelizmente, Hagite testemunhou tudo isso, as dores e disfunções que vieram com Davi tendo tantas esposas. Agora, vamos examinar o que a Escritura diz sobre a poligamia. No mundo da Bíblia, a poligamia é retratada como um desastre em potencial. Não encontramos um único exemplo em que a poligamia seja vista como uma solução de casamento viável. Isso fica claro desde os tempos dos patriarcas. Sempre que alguém tinha relações com mais de uma pessoa, e essas relações resultavam em filhos, o desastre parecia inevitável. Vemos isso em brigas entre Ismael e Isaque, bem como entre os filhos de Jacó, que ele teve com Leia, Raquel e suas concubinas. A lista de conflitos e rivalidades causados pela poligamia é longa. A Bíblia nos ensina que a poligamia frequentemente leva a ciúmes, brigas e, em alguns casos, até mesmo a morte, como vimos na história da família de Davi. Portanto, a conclusão é clara. De acordo com as Escrituras, a poligamia quase sempre termina em desastre e conflito, e não é uma escolha apropriada para o casamento. Em resumo, a Bíblia nos alerta sobre os perigos da poligamia, destacando que ela costuma resultar em ciúmes, conflitos e tragédias, em vez de ser uma solução adequada para relacionamentos matrimoniais. A poligamia vai contra o modelo de casamento de Deus, que é claro desde Gênesis 2, um homem e uma mulher. Na verdade, em uma parte da lei do Antigo Testamento dada a Moisés, na qual Deus indica que um dia haverá um rei sobre Israel, a lei afirma explicitamente que o rei não deve ter muitas esposas. Portanto, Davi não tinha desculpa para suas múltiplas esposas. Você pode se perguntar, então, por que Deus permitiu a poligamia de Davi? No caso de Davi, como ele era rei, ele provavelmente achava que podia fazer o que quisesse. Muitos outros reis em outros reinos tinham várias esposas, e ele talvez tenha se casado com várias mulheres por motivos de poder. No entanto, o fato de Israel refletir as culturas ao seu redor na época não significa que Deus tenha aprovado essas práticas. Na verdade, Deus chamou Israel para ser separado, para parecer diferente. Deus permitiu que Israel tivesse um rei apenas porque o povo implorou por um, mas não sem advertência sobre o que aconteceria quando reis governassem sobre eles. A família de Davi é um exemplo dos desastres que aconteceriam. Pessoas matando umas às outras para assumir tronos, poliamor em abundância, adoração de ídolos e muito mais. Em resumo, a poligamia vai contra o modelo de casamento de Deus, e sua permissão em Israel não indica a aprovação, mas sim a acomodação às demandas do povo, com sérias advertências sobre as consequências que se seguiriam. Pode parecer um pouco desanimador aprender sobre Hagite e sua família. Até onde sabemos, Hagite não teve voz no casamento. Podemos imaginar como deve ter partido o coração dela quando seu filho morreu pelas mãos de Salomão. No entanto, há lições valiosas que podemos tirar dela. Primeiro, Deus não quer que sejamos iguais à nossa cultura. Ele quer que sejamos melhores. Como cristãos, Deus nos chamou para sermos separados. Mesmo que a poliamoria esteja se tornando uma tendência, e há indicações de que já está, não devemos nos parecer com aqueles ao nosso redor. Ele nos chamou para sermos sal e luz. Segundo, agir precipitadamente nunca é uma boa ideia. Adonias provavelmente sabia que não tinha a menor chance de se tornar o próximo rei de Israel. Ainda assim, isso não o impediu de tentar controlar a situação. Se ele tivesse permitido que Salomão assumisse o trono, Salomão teria poupado sua vida. Da mesma forma, sempre que tentamos controlar nossas vidas, o desastre acontece. Devemos praticar a rendição regular a Deus. O caminho dele é sempre o melhor. Terceiro, Deus vê as mulheres não mencionadas, tanto as da Bíblia quanto as das nossas vidas. Provavelmente não era o sonho de Hagite ser uma das várias esposas. Deus viu Hagite. Embora a Bíblia não nos dê um vislumbre de como ele agiu em sua vida, sabemos que ele a viu. Ele chorou com ela. Ele a consolou. Muitos de nós podem se sentir invisíveis.
Podemos sentir que as pessoas escolheram destinos terríveis para nós, destinos fora de nosso controle. No meio disso tudo, Deus continua a nos ver, nos amar e nos tirar do vale. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.